todos os cidadãos são iguais perante a lei. Até que se prove o contrário, todo cidadão é inocente, pois todos os cidadãos têm direito à presunção de inocência. Isso é previsto na Constituição brasileira, na Constituição do nosso país, que nos dá garantias individuais e coletivas, mas prevê nossas obrigações e os nossos direitos. Ok. Bom, porque eu entrei no vídeo falando dessa forma. Preste atenção no que eu vou lhe contar agora. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que segundo se diz na mídia, nas redes sociais em geral, é bolsonarista, ou seja, é do grupo do ex-presidente inelegível que está em julgamento para uma possível ou não condenação, o Jair Bolsonaro, deixou uma mensagem em uma entrevista que deixa a gente preocupado. Olha o que ele diz na entrevista que ele deu. Preste atenção no vídeo aqui ao lado. Vendo essa questão, vendo com apreensão, não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje eu não posso falar que eu confio na justiça. E por tudo que a gente tem visto, né? Fico muito preocupado com o enredo que se montou. E a gente tem que analisar as coisas sempre do ponto de vista muito estritamente jurídico, estritamente técnico. Ele questiona o julgamento de Bolsonaro no STF. Ele questiona a justiça. Ele diz que não vê pontos para condenação. Ele depois diz que não acredita na justiça brasileira. Palavras do governador Tarcísio. Está aqui o vídeo que eu mostrei para vocês. Bom, o governador de estado, ele é eleito para cuidar do seu estado, executar as diretrizes administrativas, sociais, econômicas do seu estado, prover o bem-estar do eleitor que votou nele. Ora, todo cidadão pode expressar sua opinião, ter a liberdade para isso, mas será que cabe a um governador de estado, e aí fica a interrogação, simplesmente ir de encontro a um outro poder da República, um poder inclusive federal como o judiciário, dizer que não acredita na justiça e afrontar a Corte Suprema do país, porque o Bolsonaro ele está sendo julgado pelo Superior Tribunal Federal, a mais alta corte do judiciário desse país. Quando ele diz que não vê pontos para condenação e que não acredita na justiça, ele está simplesmente dizendo que a corte não vale nada, que ele não acredita na corte, que a corte está sendo intransigente, autoritária, que não está vendo a Constituição. A interpretação de quem ouve possivelmente pode ser essa. Ele não dá credibilidade no judiciário e em 11 ministros que compõem a alta corte desse país. Bom, ele deveria estar cuidando do estado dele, porque por mais que Bolsonaro seja correligionário, amigo, eleitor, cabo eleitoral dele, seja lá o que for, que ele se elegeu através de Bolsonaro, o estado dele nesse momento é mais importante do que ele está querendo intervir diretamente no judiciário. E ele foi mais além, porque ele deixou o estado dele, São Paulo, foi para Brasília, segundo a mídia, ele está em Brasília, fazendo lobby junto ao Congresso Nacional para poder anistiar Bolsonaro de uma condenação que não saiu ainda. Ou seja, ele está misturando alho com bugalho e dando uma coisa bem esquisita. Botando boi na frente, carroça na frente do boi, como se diz no popular. Porque ele poderia esperar a condenação para depois expressar a opinião dele. Ele já está dizendo que a condenação é falsa, é errada, é injusta, que não tem provas. Ele está lá fazendo lobby junto com a extrema-direita, que ficou bem claro da qual ele participa,
para poder já fazer uma lei inconstitucional para poder salvar bandidos da cadeia, golpistas. Agora a pergunta que fica, é essa a sua função, governador? É isso? Foi para isso que o povo de São Paulo votou no senhor? E a maioria da população brasileira concorda com o senhor, porque as pesquisas dizem que não. A maioria da população brasileira diz que quer que os condenados, os golpistas, sejam julgados e condenados e paguem pelos seus crimes, se assim a justiça o fizer, o condenar. Pois é. Então o senhor está indo de encontro, inclusive, à opinião da maioria da população. E, pelo que se sabe, o senhor é futuro candidato a presidente da República. Começou mal. Começou afrontando a maioria do povo brasileiro. Já é um erro. Agora, fazer lobby dentro do Congresso, pressionar a mesa diretora da Câmara dos Deputados, a mesa diretora do Senado, ou seja, seus devidos presidentes, para que pautem uma lei de anistia para bandidos com tantas provas que já foram levantadas. O senhor está indo de contra a Polícia Federal, o senhor está indo de encontro à Procuradoria-Geral da República, o senhor está indo de encontro aos ministros da Suprema Corte. O senhor quer ser presidente de que república? Se é essa que está aqui, o senhor diz que as instituições não merecem credibilidade. Pois é, meio complicado isso aí. Mas essa anistia, se passar, vai bater na própria corte, que o senhor disse que não dá credibilidade, que não confia. Porque é a corte que vai dizer se essa lei que o senhor quer que passe para salvar da cadeia seus correligionários, seus companheiros de partido, de política, de pensamento ideológico, né? E obviamente que essa corte vai barrar, porque é inconstitucional. O senhor já até disse, se eleito for, vai anistiar, né, o Bolsonaro. De novo, o senhor vai bater de encontro com a alta corte de justiça desse país. Agora, a pergunta que fica é, com que autoridade o senhor pode fazer isso? Com que moral o senhor pode fazer isso? Porque o seu estado está cheio de problemas. Cada dia surge, agora estourou um caso de corrupção dentro do governo do estado, na área financeira do governo do estado. O senhor não se pronunciou até agora sobre isso? Se pronunciou? Acredito que não. São essas as respostas que o povo brasileiro quer do senhor. O que é que está acontecendo em São Paulo, dentro da polícia que mata, dentro das finanças que rouba? E a história da Faria Lima, que envolveu muita gente e que se aproximou de dentro do governo do estado, empresas, pessoas, cidadãos, funcionários, muita coisa envolvida. O senhor tem que se pronunciar sobre isso. O senhor já está prevendo que, se a justiça vier também a processar, a condenar esses indivíduos, essa justiça não pode fazer isso? Está tudo muito estranho, tudo muito escuro, tudo muito nublado. Precisa o senhor se pronunciar direito e dar respostas. Porque eu não acredito que o senhor ganhe uma eleição para presidente nesse país. Eu até espero que o senhor seja candidato, porque assim São Paulo se livra do senhor. Porque o senhor vai perder para presidente, isso o senhor tem a certeza. Aí nem fica em São Paulo, nem ganha a presidência. E aí Bolsonaro talvez lhe consiga um emprego em algum lugar, seja seu cabo eleitoral numa outra eleição qualquer, se ele tiver condições para isso. Eu acredito que hoje não tem, futuramente pior depois de condenado. Mas espero que o senhor tome juízo, volte para o seu estado e vá cuidar da população, dos cidadãos que votou no senhor. Essa deve ser o seu papel, a sua obrigação. E deixe que as instituições da República funcionem normalmente, sem intervenção, e sejam soberanas. Porque já basta aquele chapéu de maga que o senhor botou na cabeça, que é vergonhoso para o país inteiro. Imagine para o povo de São Paulo, que seriam os grandes prejudicados com as sanções, né? O seu estado seria o grande prejudicado com as sanções
do fascista lá nos Estados Unidos. Pois é. Vamos ver até onde o senhor vai com isso, mas eu tenho certeza que o senhor não vai ganhar nada, só perder. E eu acredito que o povo brasileiro está acompanhando todos esses fatos. Ficou feio. Espero que o senhor volte atrás, porque nem os mangangões do mercado, nem a mídia golpista não gostou muito do seu posicionamento, não. Tá tudo muito estranho, mas paciência. Bom, pessoal, vamos acompanhar os fatos para ver onde vai. Deixa aí o seu like no nosso vídeo, deixa o seu joinha, né? Faça o seu comentário. Você concorda com o governador de São Paulo, Tarcísio? É correto anistiar bandido? E de anistia, de que nem condenação não saiu ainda? Pois é, deixe o seu comentário, que é muito importante que a gente ouça a sua opinião. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, acompanhe nossos vídeos, que tem muita coisa interessante para você se informar aqui. Até a próxima.